O Evangelho de João, capítulo 9, fala sobre, o capítulo todo fala sobre a cura de um cego de nascença. É interessante, aqui está falando a história de um camarada, de um homem, mas a palavra de Deus ela nos permite nós viajarmos no texto e ver que isso tudo tem a ver conosco. Por exemplo, diz aqui, Jesus passando, ele viu um cego de nascença. É interessante que Jesus, quando ele está com Nicodemos, ele diz para Nicodemos assim: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Significa, o que significa isso? Que todo mundo é cego. Ninguém pode ver se não nascer de novo. A pessoa só vai vai conseguir ver, os olhos abrir, ele se esconder e aceitar o plano de Deus. E é interessante que os discípulos perguntam para Jesus assim: quem é que pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A impressão que dá é que toda enfermidade é consequência de pecado, e nem sempre, nem é. Às vezes o cara está passando por uma fase, a pessoa está numa situação difícil e a gente associa isso como pecado. E Jesus ele deixa bem claro aqui. O problema do rapaz, ele está querendo dizer o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que sejam manifestas as obras de Deus. É interessante que na nossa vida, todos nós aqui tivemos uma experiência com Deus. A glória de Deus foi manifestada na nossa vida ou não? Quando nós aceitamos o plano de Deus, acabamos de cantar uma música que diz assim: já morri para a minha vida, agora vou viver a vida de Deus. Qual vida de Deus? A vida que Deus preparou para mim. Ele me escolheu, não é isso? Ele me salvou, ele me libertou, ele mudou. E outra, me deu uma visão, porque a Bíblia diz que o Deus do século cegou o entendimento do incrédulo. O incrédulo não vê. Tem um ditado assim: pior cego é aquele que não quer enxergar, não quer ver. Esse é o pior cego. Então Jesus diz assim, no versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus começou a obra dele, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Então Jesus vem fazendo milagres. Quando ele fala a noite vem, onde não pode mais trabalhar, significa que ele está falando da morte dele, porque ele vai trabalhando e está fazendo a obra até o momento que ele morre. Então, enquanto é dia, eu trabalho. E ele é a luz do mundo, né? E aí diz assim: quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu na terra. E com a saliva, ele fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. É interessante, né? O homem foi feito do pó da terra. Toda vez que eu leio essa expressão aqui, que fala que Jesus gospe, né? Tenta imaginar ele fazendo no chão ali um barro, uma lama, né? Fazendo. E a impressão que eu tenho é que é como se aquela obra que ele fez, porque o ser humano, Deus fez, o homem, a obra das mãos de Deus, ele fez um homem perfeito. Mas é como se estivesse faltando alguma coisa. E o que faltava na hora? Eu fico imaginando ele fazendo um olho no cara, né? Porque ele deve ter pego no barro, né? O cara era cego, ele faz um lodo e unge os olhos do camarada com aquele lodo, passa no olho dele e diz assim: agora você vai para o tanque Siloé, que significa. O que significa o tanque? Enviado. Né? Então, quem é o enviado na nossa vida? Jesus. Quando ele vem na nossa vida, a obra dele é completa na nossa vida. Antes éramos cegos, antes estávamos mortos de delitos e pecados, antes estávamos perdidos, antes tinha um destino ao inferno. Aí vem Jesus, o enviado de Deus, e muda a nossa história. É lindo isso, né? A primeira coisa que ele nos dá é essa visão, é feito, porque da mesma forma que da vida desse camarada aqui, faltava a visão, na nossa vida também, nós não tínhamos. E aí Jesus diz assim: vai, lava-te. E ele foi, lavou-se, e ele voltou. Quando a gente diz para uma pessoa assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, ou entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz: se com a tua boca você confessar o Jesus, a Bíblia diz: a todos quanto receber. Quando há essa ação sobrenatural da nossa vida, sabe o que acontece? Nossa vida muda. Louvado seja Deus.
A partir do momento que a gente ouve e obedece o chamado de Deus, a gente sempre diz para a pessoa, se você levar Deus a sério, a tua vida vai mudar da água para o vinho. Transformação geral, porque a gente tem que entender que o homem, sem Deus, ele está morto. Sem Deus, ele não tem visão. Sem Deus, ele não compreende absolutamente nada. E o que ele precisa? Ter a experiência do novo nascimento. Ele precisa nascer. E quando ele entrega a vida, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele passa a ver. É interessante, a gente aceita Jesus e a gente muda imediatamente de vida. Se você falar palavrão, você para de falar. Se você roubar, você para de roubar. Se você mentir, você para de mentir. É impressionante. E é uma ação sobrenatural sem você entender. Tem uma música que fala, mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender, eu não entendo nada, mas eu creio. E a partir do momento que crê, e foi o que aconteceu com esse camarada. Então os vizinhos daquele que antes tinha sido cego, diziam, não é esse aquele que estava sentado e mendigado? É interessante, a mudança de vida nossa só interessa para nós. Né? Aos olhos de todo mundo, aparentemente parece que nós não mudamos nada. Nada. Meu irmão, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fui falar para ele, ele disse assim, isso é fogo de palha. Daqui uma semana você está fazendo tudo de novo. Eu louvo a Deus porque essa semana, né? Essa semana está durando até hoje, não acaba não. 39 anos, louvado seja Deus. Né? E ele tem que engolir sapo porque ele tem que acreditar, ainda que até hoje ele tem dificuldade de entender isso que ele não entende, porque ele não é convertido, é cego, tá vendo? E aí eu fiquei com, não é esse camarada que não era ele que era aquele cara, era, mas não sou mais, mudei. E aí uns diziam, é esse, outros não, parece com ele, e ele dizia, o que o cara dizia? Sou eu. A experiência de mudança, ela acontece na vida daquele que crê. Eu sempre digo assim, eu posso falar por mim, eu mudei de vida. E você? Amém? Não houve uma mudança? Quando nós entregamos a nossa vida, é uma ação tão sobrenatural que é uma mudança radical, mudança da morte para a vida, das trevas para a luz, é radical, sem entender. Você está perdido, você entrega a tua vida para Deus e muda de vida. Louvado seja Deus. E aí dizia assim uns para os outros, como se lhe abrir os olhos? E aí o cara que teve a experiência disse assim, o homem chamado Jesus, ele fez lodo, ele untou-me os olhos e diz, vai ao tanque de Siloé e lave. Então eu fui, eu lavei-me e vejo. É melhor obedecer do que é melhor ideia. É melhor entregar a vida para Deus, né? A Bíblia diz, se tu creres, se você acreditar, o que vai acontecer? Você vai ver a glória de Deus. Porque fora isso, não vê. E o problema não é daquilo que fez ou deixou de fazer. Todos pecaram. E todo mundo carece da glória. Ninguém consegue ver absolutamente. Por isso que a Bíblia fala que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para aquele que é salvo é poder. Esse camarada aqui, a princípio, a gente, na sequência da história, a gente vai ver. Ele não entendia, mas uma coisa ele dizia, eu era cego, agora eu vejo. Eu estava perdido, agora não estou mais. Aí perguntaram para ele, disseram para ele, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Onde está ele? Não sei lá. Ele mudou. Isso, lavou, vendeu o cara, foi embora. Louvado seja Deus. Levaram, pois, aos fariseus, pegaram o cara, aí foram levar ele para outro lugar, cataram ele, levaram ele lá para os fariseus. E era sábado, quando Jesus fez lodo, ele abusou, ainda foram levar lá para condená-lo. Hoje não é dia de fazer nada, hoje não pode, porque hoje é um dia sagrado, hoje não pode fazer milagre, não pode ter milagre, não pode ter nada. Tornaram depois, e era sábado quando Jesus fez lodo, tornaram, pois, também os fariseus, perguntaram como vira, ele diz, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e veio. O que aconteceu com você? Nada. Eu simplesmente aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e mudei. Só isso, não precisa nada. Foi o que aconteceu com ele. Então, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Por que ele não é de Deus? Porque ele não guarda o sábado. A preocupação deles era com a religiosidade, é com a tradição, é com aquilo que a lei mandava. Eles diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, ao dizer ao cego, tu, pois, o que diz daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, ele é profeta.
né? Porque todo mundo está dizendo, não, ele é pecador, ele está fazendo milagre no sábado, ele está fazendo uma coisa que não pode. Aí ele disse, não, ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora à vista, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Mas agora, vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai, e ele mesmo lhe falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque se temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. É interessante que quando nós aceitamos o plano de Deus, nós nos tornamos contrários a tudo, porque a Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, para quem está do lado de fora, isso é uma loucura, isso aí é fanatismo, isso não tem nada a ver, as pessoas pensam assim. E aí, chamaram o cego mais uma vez, segunda vez que tinha sido cego, e disseram para ele, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele e disse, se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei, é que eu havendo sido cego, agora eu vejo. Antes eu era cego, agora eu vejo. Eu sempre digo assim que se eu descobrir que todo mundo abandonou Deus, eu não vou abandonar. Sabe por quê? Porque antes eu era cego, agora eu vejo. Antes eu não entendia, agora eu entendo. Antes eu não tinha aceitado Jesus e hoje eu entendo. Antes eu estava indo para o inferno, agora estou indo para o céu. Eu mudei de vida. Todo que crê muda. Sim. Muda. E ele confessa isso. O cara fala isso. Uma coisa eu sei, agora eu vejo. Responderam, pois, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Tornaram a dizer, que te fez ele? Como se abriu os olhos? Respondeu, já disse e vocês não ouviram. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também, vós, seus discípulos? O cara já começou a pregar. Vocês querem também se converter? Quer mudar de vida? Quer aceitar o plano da salvação? Quer entregar a sua vida? É mais ou menos isso, né? Então os judeus disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisso pois está a maravilha. Olha a maravilha está nisso. Que vós não sabais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, aí a gente vê Cornélio, né? Cornélio não era convertido, mas disse que ele era temente a Deus, ele era fazedor de boas obras. E o que Deus fez? Providenciou Pedro para ir lá falar do amor de Deus para ele, para Cornélio. Se alguém faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. E aí no versículo 35 diz assim, Jesus ouviu que o tinha expulsado, encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? A resposta dele foi, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus diz, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Aleluia. E ele diz, creio, Senhor, e o adorou. A partir do momento que Jesus se revela para ele, ele passa a adorar a Deus. É interessante, o cara desprezado, o cara marginalizado, o cara expulso da sinagoga, o cara expulso do meio daquela multidão, e aí Jesus tem um encontro com ele e diz, sou eu que falo contigo. E esse camarada adorou e disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. A Bíblia diz que o Deus do século, os que veem sejam cegos, né? Então, e o mundo está assim, cego guiando outro cego. A Bíblia diz que, 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento. No livro de Tito, tem uma expressão muito gostosa da gente ler, que diz assim, no capítulo 3, de Tito, no versículo 4 e 5, diz assim, mas quando, Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que lindo, né?
nós fomos lavados pela regeneração e renovação do Espírito. Da mesma forma que Jesus manda o camarada lavar o rosto, é como se ele, quando lá passou a água nos olhos assim, cara, a visão dele se abriu e passou a ter uma contemplação de uma vida totalmente mudada. E da mesma forma, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem, renovação e regeneração do Espírito Santo. Uma mudança total. Da mesma forma que Ele fez esse milagre na vida desse servo, mudou a história dele contra tudo e contra todos, de um fato, simplesmente porque ele obedeceu, porque Deus ouve aquele que é temente a Ele, e o milagre acontece. Da mesma forma, esse milagre aconteceu na vida de cada um de nós. Nós precisamos entender isso, que em Deus nós somos mais do que vencedores, porque Ele mudou a nossa história. Amém, querido? Fecha os olhos, por favor, vamos fazer uma oração nesse momento tão precioso, onde a gente pode pegar esta passagem, essa situação, esse exemplo desse camarada que era cego, e transportar, trazer para as nossas vidas, mostrar ao mundo e para nós mesmos passarmos a entender que éramos cegos de nascer, não tinha visão, não tinha contemplação, não tinha entendimento, não sabia nada a respeito das coisas de Deus, e hoje, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, pela lavagem, pela regeneração e renovação do Espírito Santo na nossa vida, nós passamos a ter uma visão totalmente mudada, totalmente transformada. Hoje a gente compreende, hoje a gente entende, e hoje nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Obrigado por esta meditação. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por exemplo, Deus, de mudança radical na vida deste homem que enfrentou todos e todos para confessar algo de que o Senhor fez. Hoje nós temos uma experiência e é impossível negar esse tratar, essa mudança, essa renovação, essa regeneração, essa transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Muito obrigado. Continue nos abençoando, Pai, em nome de Jesus.